Fala pessoal, tudo certo? Hoje a gente está no nosso primeiro bate-papo imobiliário e a nossa primeira convidada é a Gilce. Olá pessoal, como o Edson me apresentou, meu nome é Gilce, eu trabalhei durante 30 anos na Caixa e hoje eu sou correspondente imobiliário. Atuo mais especificamente no financiamento habitacional, que é uma das áreas que eu mais gosto, na verdade. E nesse primeiro bate-papo imobiliário a gente vai estar apresentando algumas perguntas que vocês mesmos fizeram em nossas redes sociais. A primeira pergunta, que eu acredito que é uma das que mais me fazem na parte imobiliária, é se os imóveis são 100% financiados. Isso pode ocorrer? Como que funciona? Na verdade, não. Hoje, já houve épocas em que a Caixa financiava até 100% do valor dos imóveis. Hoje não, então a gente financia até 80% ou 90% no caso de empreendimentos, né, ligados à Caixa. E então é preciso que as pessoas tenham em mente que elas têm que ter um preparozinho, uma programação de ter esse percentual em torno de 20% para que elas possam financiar a diferença dos 80%, né? Isso. Aproveitando o embalo, falando dessa entrada dos 20% ou 10%, esses 20% e 10% não são pagos para a Caixa, né? Eles são pagos para o vendedor do imóvel e tem a opção do vendedor do imóvel estar parcelando esse valor para o cliente, de alguma forma. É a opção do vendedor e do cliente, correto? Isso, exatamente. Então, o que acontece? A pessoa pode fazer um acerto com o vendedor. Isso aí, para a Caixa, não interessa. Para a Caixa vai ser dado como quitada essa parte. E ele pode financiar junto com a construtora, com o vendedor, pode, sei lá, deu um carro. Para a Caixa, essa parte dos 20% não diz respeito à Caixa, diz respeito ao relacionamento entre o vendedor e o comprador, né? Não, perfeito. E muitas vezes até mesmo com a gente da Corasa, a gente consegue estar parcelando essa entrada, né? E já aconteceu de a gente aceitar até mesmo veículo de entrada no negócio. Sim. Isso é muito legal também. Então, uma segunda pergunta que normalmente também sempre nos perguntam, né? É os financiamentos pela Caixa. Quais os pré-requisitos? O que a gente consegue estar pegando de primeira para estar passando para você como correspondente da sequência no financiamento? As pessoas acham às vezes que o financiamento é uma coisa muito difícil, que a documentação é muita coisa e tal. Mas basicamente o que a pessoa vai ter que ter? Idoneidade cadastral, ou seja, ela não pode ter restrição nem com a Caixa, nem com nenhum outro órgão, né? E ela tem que ter uma renda compatível com o imóvel que ela quer comprar. Uhum. Então, Gilson, na verdade, você disse que o cliente ele tem que ter a renda compatível com o imóvel que está comprando. Mas assim, até dando uma estudada no próprio site da Caixa, eu vi que, na verdade, se o cliente ele tem uma renda baixa, o que a Caixa vai fazer, na verdade, é pedir uma entrada muito alta para que a parcela seja compatível com a renda dele. Então, assim, se às vezes esse cliente ele não tem uma renda tão alta, mas por motivo de herança, de economia, da venda de algum carro, veículo, imóvel, qualquer coisa, ela pode até estar financiando esse imóvel mais caro, só que dando uma entrada muito maior que 20%, correto? Correto, Rodrigo. É isso mesmo. Então, assim, o que vai acontecer? A parcela dela tem que ficar dentro do orçamento mensal da renda dela. Então, se ela tem um valor de entrada, como você falou, ela recebeu uma herança, ou mesmo economia, porque existem pessoas que ganham pouco, mas conseguem fazer uma economia. Tem o FGTS, se ela é uma pessoa que ficou há muito tempo na mesma empresa, ela vai ter o FGTS, que vai servir de entrada também. Então, nada impede dela comprar um imóvel que nem seria compatível com a renda dela, porém, ela vai pegar um imóvel bom porque ela se programou ou porque ela recebeu uma herança e vai ter uma prestação dentro do orçamento mensal dela. E pegando esse gancho aí do FGTS, para fazer essa utilização da FGTS para esse pagamento ali da entrada, isso é uma burocracia complicada? Como que funciona para a gente conseguir fazer isso? Não, na verdade, a pessoa tem que atender aos requisitos para que ela possa utilizar a FGTS, ou seja, ela não pode ter outro imóvel no local onde ela trabalha, né? Ela tem que residir onde ela está comprando o imóvel ou em município limítrofe, como no nosso caso aqui, Mafra, Rio Negro, né, Rio Negrinho e tal. E tem que ter 3 anos
de conta vinculada. Não precisa ter necessariamente na mesma empresa, ela pode ter 3 anos somados ao longo da vida dela, trabalhando registrada no CLT, né? Enfim, então ela pode usar, não tem burocracia nenhuma, quem vai fazer o saque somos nós. Então, ela só vai nos passar as informações e nós vamos fazer o saque do fundo de garantia e esse saque vai depois como forma de entrada para o vendedor. Perfeito. Então, Gilce, até mesmo você comentou que para a utilização do FGTS, o cliente não pode ter um outro imóvel vinculado a ele. Mas eu recebi uma pergunta de uma cliente que ela já tem a casa própria, mas ela pretende financiar um outro apartamento até mesmo para investimento. Teria como? Teria sim. Perfeito. Então, assim, a pessoa pode financiar tantos imóveis quanto ela tiver a capacidade financeira para efetuar o pagamento. A única coisa é que, se ela vai financiar, se ela já tem um imóvel, ela não vai poder usar o recurso do FGTS. Seja o recurso da conta vinculada, que é a conta dela, que o banco administra, ou seja, recurso oriundo do FGTS, aquele recurso que o banco retorna para o trabalhador em forma de financiamento. Então, ele pode financiar 5, 2, quantos ele quiser, desde que ele tenha capacidade financeira. Eu tenho capacidade para efetuar o pagamento mensal, ele pode financiar. Não, legal. Até mesmo como ela é uma investidora, né? Ela teria comprando outro imóvel, até mesmo para investimento. Isso é muito legal a gente aproveitar e falar que o financiamento, o próprio imóvel em si, vai estar se pagando durante o financiamento. Por conta, se ela vai comprar para investimento, normalmente ela vai comprar para alugar, né, e tudo mais. Sim. O próprio aluguel paga o imóvel, né? Muitas vezes sim. A pessoa não precisa nem desembolsar nada, porque o próprio aluguel já vai pagar a prestação do apartamento. Do apartamento. Perfeito. Então aqui, outra pergunta que me fizeram foi como diminuir as taxas de juros depois de aprovado o financiamento. Teria essa possibilidade? É uma possibilidade através da portabilidade. É o único meio de você diminuir, porque você não tem como repactuar salvo se houver alguma mudança na legislação, enfim, mas não tem como você repactuar uma coisa que já foi contratada, enfim. Então, se você conseguir uma taxa melhor num outro banco, diferente daquele onde você tem o financiamento habitacional, se eles te fizerem uma proposta boa, aí você pode migrar o teu contrato, desde que ele migre com as mesmas condições, ou seja, com o mesmo sistema de amortização, com o mesmo sistema de correção, desde que eles te ofereçam uma taxa melhor, né? Aí você pode migrar. É a única forma. No próprio banco onde você está, você não tem como diminuir a taxa de juros. Depois de aprovado. Mas até tentando sanar um pouco mais essa dúvida de uma outra forma, não diminuindo a taxa de juro, uma opção que o cliente teria seria estar quitando o saldo devedor com cada renda extra que sobra cada mês, né? Sim. Por exemplo, esse mês sobrou R$100, ele vai lá, quita, tira do saldo devedor, outro mês 200, 300, e digamos assim, a taxa do financiamento não vai mudar, mas ele não vai mais estar pagando juros sobre esse saldo que ele quitou direto do que ele devia para o banco. Isso, porque a qualquer tempo o cliente pode fazer a amortização do saldo devedor. Ele pode fazer de duas formas. De forma linear, diminuindo o valor da prestação dele. Só que se ele tem um prazo bem longo, aí não é muito vantajoso. Seria melhor ele amortizar saldo devedor reduzindo o prazo. Então, ele vai estar diminuindo a quantidade de juros mensais que ele vai estar pagando, né? E vai estar diminuindo o tempo também do financiamento dele. Então, a qualquer tempo a pessoa pode fazer a amortização com recurso próprio e de 2 em 2 anos ela pode fazer uso do FGTS para amortizar o saldo devedor também. Perfeito. Tá. E até aproveitando, né, essa questão das taxas, se qualquer cliente ali entrar no próprio site da Caixa, vai ver que existe mais de uma modalidade para o financiamento imobiliário, né? Sim. São 3 modalidades, ou 3, se eu não me engano. 3, Entende? Então, assim, até aproveitando, eu não lembro o nome delas, a nomenclatura, mas na tua opinião, qual delas que é mais interessante para o cliente? A gente tem que analisar de acordo com o momento da economia do país, né? Então, assim, nós temos 3 modalidades com correção do contrato. Uma delas seria pelo IPCA. O IPCA é reflexo de inflação, então eu hoje, particularmente, não considero que seja um momento bom para fazer um contrato corrigido pelo IPCA. Outro seria a poupança. Como a poupança é regulada pela Selic, a Selic está alta, também eu
assim, opinião pessoal, e acredito que se vocês entrarem na internet e forem procurar opinião de economistas, acho que eles também vão ter a mesma opinião. Nessas modalidades você vai ter uma taxa de juros baixa, porém a correção monetária é alta, né? Então eu hoje fico com a correção pela TR, porque você pega uma taxa razoável, uma taxa que não agride nem a você e é boa para o banco também, com correção pela TR. A TR está zerada há 4 anos, então a TR hoje não está incomodando, né? O passado da TR não é ruim, o passado dela é bom, porque ela nunca incomodou, a gente não teve contratos que sofreram uma alteração exagerada em função da TR nos últimos 20 anos, digamos, e hoje ela está zerada. Então a melhor opção hoje seria a correção pela TR, que é uma correção que na verdade não está existindo, né? Sim. E se aprofundando um pouquinho mais nesse assunto, além das 3 modalidades da taxa, dentro de cada uma delas tem a opção daquele pagamento da parcela que vai diminuindo a cada mês, e aquela opção, o price, se eu não me engano. O price, que daí é uma parcela fixa, né? Isso. Ou a alteração dela é muito baixa, muito pequena. Mas acho que é interessante sanar também para quem estiver ouvindo aí que na opção que ela não altera, o cliente ele vai estar quitando o saldo devedor mais lentamente e automaticamente pagando um pouco mais de juros. A taxa é a mesma, mas como ele vai quitar o saldo devedor mais lentamente, ele vai pagar mais juros no final do financiamento. Isso, exatamente. Então, o que acontece? A gente tem a modalidade de sistema de amortização constante, que é o sistema SAC, onde você vai iniciar com uma prestação mais alta, porém ela vai diminuindo ao longo dos anos e você vai terminar pagando em torno de 1/3 daquilo que você começou. Nessa modalidade, você vai pagar menos juros, porque como você começa com uma prestação mais alta, você vai amortizar mais rapidamente o teu saldo devedor, consequentemente vai pagar menos juros globalmente. A outra opção seria o sistema Price de amortização. Nesse sistema, mesmo estando com a mesma taxa, você vai iniciar com uma prestação mais baixa e essa prestação vai diminuindo muito pouquinho ou não vai diminuir nada ao longo dos anos. O que é melhor? Em termos de globalmente você imaginar quanto você vai pagar de juro, a SAC sempre é a melhor opção. Mas muita gente tem optado pela Price hoje porque as pessoas querem pagar menos. Se eu estou no aluguel e quero sair do aluguel e de repente na Price eu vou ter uma prestação que vai ser praticamente o mesmo valor do meu aluguel, acaba que é uma opção boa. Então eu tenho tido muita gente que tem optado por isso, principalmente profissionais liberais, que às vezes tem uma renda mais incerta, recebem valores mais altos de tempo em tempo, ou em outras épocas, né, mais escasso. Então o pessoal tem optado bastante pela Price também. Então vai de cada um analisar a sua situação financeira, né, aquilo que cabe melhor no bolso hoje, né? Sim. No caso do investidor, então, dependendo, às vezes a melhor opção é a Price também, porque o próprio aluguel está cobrindo essa parcela. Sim. E, digamos assim, eu não sei se eu estou errado nesse comentário agora, mas analisando o que você falou, se o cliente ele optar pela Price, que não tem essa alteração, mas ele está quitando um pouco do saldo devedor, ele pode, às vezes, por conta própria, tomar uma postura de quem tivesse pego a SAC, não a Price, só aumentando o que ele quita do saldo devedor por mês. Digamos, na Price a parcela inicial ali é de uns R$ 1.800, vamos dizer. E na SAC seria ali uns R$ 2.300. Ele pode fazer a Price, mas ele vê, esse mês eu consigo dar R$ 2.300. Então ele dá o R$ 2.300 que seria da SAC, mesmo tendo optado pela Price, porque daí ele estaria quitando esse valor extra todo do saldo devedor e praticamente seria como se ele tivesse optado pela SAC. Ele pode, só que assim, não tem como ele pagar a mais numa prestação, mas ele pode pegar essa diferença e fazer uma amortização extraordinária. Então, todo mês sobrou esses R$500 ali, ele pode ir lá e fazer a amortização do saldo devedor. E como você comentou, Gilce, que é dependendo muito da situação do cliente que nos procura, né, o financiamento. A gente recebe muitos profissionais liberais, como você comentou. E quais comprovantes esses profissionais liberais e até mesmo os assalariados teriam que ter para comprovar a renda?
Então, né, como a gente já falou, a renda é um fator bem importante na concessão do financiamento habitacional. Se a pessoa é registrada, né, CLT, normalmente ela vai ter o olerite, então vai ser esse o contra-cheque, o olerite, que vai ser o comprovante dela. O profissional liberal, ele terá que ter a declaração do imposto de renda, tá? Então é importante que ele tenha a renda dele bem fiel na declaração, para que ele possa, porque às vezes ele tem uma renda alta, mas não declarou, ou declarou, né, isento, alguma coisa assim. Então, assim, a Caixa não aceita a declaração de isento, tá? Então, a pessoa tem que ter a declaração acima do limite de isenção. Outra coisa que a Caixa não aceita é a declaração fora de prazo. Então, ela tem que ter entregue a declaração dentro do prazo normal da entrega. Se o profissional liberal tiver uma empresa constituída, né, então ele vai poder tirar o prolabore ou distribuição de lucros, né? Então, seriam essas as formas de comprovação da renda. Em especial hoje é a declaração de imposto de renda. É o documento mais importante para quem é autônomo, para quem é profissional liberal, é a declaração de imposto de renda. Uhum. E no caso do microempreendedor individual, como é que fica a situação? Isso que eu ia comentar contigo. Como a gente tem muitos, até mesmo hoje em dia está ficando muito em alta a questão do MEI, né? Uhum. Como que ficaria a situação desses profissionais, né, que teriam que realizar um financiamento habitacional? Eles podem comprovar como a declaração de renda deles? A situação do MEI é bem difícil, assim, porque aquela declaração que é o QMEI, acho que é feita pelo microempreendedor, ela não é aceita pela Caixa. Então, ele vai ter que fazer uma declaração de imposto de renda normal, aquela que todo mundo faz, para que possa a renda dele ser comprovada. Entendi. E mesmo a questão até mesmo de notas tiradas do MEI dele, ele não conseguiria estar comprovando? Não, a nota de venda, ela só é aceita para quem é da agricultura, né, o produtor rural. Então, para o produtor rural, a gente pode usar a nota de venda. Então, é feita uma soma das notas dos últimos 12 meses, a gente faz a média e tira 30% vai ser a renda dessa pessoa. Então, só a nota de venda só para o produtor rural. Muito legal. Uma pergunta muito bacana que fizeram para a gente foi se teria uma linha de financiamento de imóvel para alto padrão. Isso tem diferença? Como que funciona? Sim, a Caixa, na verdade, a Caixa tem linhas, desde a pessoa com a renda mais baixa possível, até rendas mais altas e que vão querer provavelmente uma casa de alto padrão. Como você comentou desses imóveis de alto padrão, normalmente os nossos clientes, eles procuram ter um projeto de interior englobado junto no apartamento, ou na casa, ou no sobrado. Eles conseguiriam estar financiando esse projeto de interior juntamente com o apartamento? Então, para o mobiliário, nós teríamos uma outra modalidade de financiamento, que não o habitacional. Essa modalidade a pessoa deve procurar a agência e lá ela vai receber as melhores propostas. Beleza. Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro bate-papo imobiliário com a nossa correspondente da Caixa Gilce. A gente espera por vocês os próximos bate-papos e fiquem ligados que logo, logo tem mais. Então, se vocês têm qualquer dúvida que não foi sanada nesse vídeo, referente ainda a financiamento imobiliário, também pode deixar um comentário aí, que a gente está entrando em contato com a Gilce para estar respondendo da melhor forma, ou se a gente puder também, a gente mesmo responde para estar tirando essas dúvidas de vocês. E imóveis aqui na Corazza.